O Bolsonaro disse que a CPI da Covid é um fiasco, é uma piada. Solta aí, Freitas. Só essa onda agora que o governador não quer depor na CPI. Mas por que não quer depor? Se bem que a CPI também é um fiasco, né? Quem tem lá Renan Calheiros de relator é uma piada. Dá para levar a sério uma CPI dessa aí? Não dá. E agora os governadores, se não me engano foi 17, entraram no Supremo, não sei onde aí, para não ir depor na CPI, ou para ficar calado. O Pazuello falou o tempo todo. A Mayra também falou o tempo todo. A Mayra deu um show. O que ela falou lá vale um filme. Né, para esse pessoal que é contra, para ouvi-la. O pessoal prefere se consultar com jornalistas do que com médico. Vale um filme. A Nise também vale. O Marcos Rogério, nessa linha da piada, eu não vou repetir o Otto Alencar. Quem não assistiu no início do programa, eu já lancei junto com a entrevista com o Gustavo Franco, o Otto Alencar dizendo para a Nise: a senhora não sabe nada de infectologia e brincou com a saúde do povo, né? Então, quando a gente fala de piada, de circo, é por aí. E o Marcos Rogério vai no mesmo ritmo. Lembrando que o Marcos Rogério é da tropa governista. E segundo, em relação à questão dos efeitos adversos, né, nós temos no protocolo Covid espalhado Brasil afora, é bom que as pessoas leiam, por isso eu perguntei à doutora Nízia, né, os efeitos adversos em relação a todos os medicamentos. Todos têm, incluindo alguns anticoncepcionais, o próprio Viagra tem efeito adverso, até o café que a gente toma tem também. Agradeço as contribuições de Vossa Senhoria. Tentou disfarçar, né, Marcos Rogério? O Viagra, o café também. O Viagra e o café não compara, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deve ser por isso que o Bolsonaro disse que é imbrochável. Ô, Diego, a CPI é uma piada de mau gosto? Tá difícil, eu vou repetir o que eu já disse aqui no Papo Antagonista semanas anteriores, Cláudio. Eu tenho, às vezes, dó de nós, assim, dó dos brasileiros que estão acompanhando a CPI, porque é para deixar a cabeça da gente zureta. Mais uma vez, hoje a gente teve um depoimento durante o dia inteiro em que a depoente dizia que aquilo que era não era. Então, o gabinete paralelo, ela disse que não existia um gabinete paralelo, mas que existia um grupo de médicos que assessorava o governo federal de maneira voluntária, mas não era gabinete paralelo. Ela dizia, então, tantas coisas foram sendo ditas de uma forma, claro, com essa narrativa que está sendo usada. Eu vendo o Marcos Rogério falar, eu fico me perguntando se ele mesmo se convence daquilo que ele está falando. Marcos Rogério, que foi escolhido hoje relator da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras, passou pela Câmara, agora vai passar pelo Senado. Talvez já é um prêmio aí do governo federal para o senador do Democratas de Rondônia, que inclusive quer ser candidato ao governo estadual no ano que vem, Cláudio. O Viagra do político é poder e dinheiro. Esse é o Viagra do político. E é engraçado, né? Esses bolsonaristas só pensam naquilo. A Mayra mesmo olhou lá nas torres da Fiocruz um órgão genital. Eu não consigo entender. Isso sim merece um filme, um documentário, um estudo da cabeça dos bolsonaristas, que só pensam naquilo. Olha, a Nise foi questionada não só sobre cloroquina, mas também sobre esse tal de gabinete paralelo. Ela disse que desconheço o gabinete paralelo, ou muito menos que eu integre esse gabinete paralelo. Solta o VT, Freitas. Questões a respeito da imunidade de rebanho foram levadas ao presidente da República? Não, eu nunca discuti imunidade de rebanho com ele. Nunca discutiu? Na realidade, eu tive poucos encontros. O que eu tenho são posições públicas, que são bastante detalhadas e que são muito bem estruturadas, né? Baseadas na ciência que eu tenho daquele momento. Havia outros defensores dessa tese dentro do gabinete paralelo que Vossa
senhoria integrava? Eu desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu sou uma colaboradora eventual e que participo junto com os ministros de saúde, que deixei bem claro para o senhor, que eu participo como médica, cientista, chamada para opinar em comissões técnicas, em reuniões governamentais, reuniões específicas com os setores do Ministério da Saúde. Faço questão de trabalhar com as regulamentações, inclusive com a Anvisa, com o Parlamento, sempre contribuir com todos. Eu peço, por favor, para exibir o vídeo 2, por favor, rapidamente. Tanto é que no Ministério da Saúde eu sugeri que baixasse mais a dose da cloroquina para esse novo momento. Eu não participei da formulação dessa última versão, mas eu acho o seguinte, a confusão que foi é com doses tóxicas. Como Vossa Senhoria percebe, já está demonstrada a existência de um aconselhamento paralelo ao Ministério da Saúde. Sim. Como Vossa Senhoria, como membro desse gabinete, analisa essas declarações que vimos nos vídeos? Bom, senhor senador, eu quero deixar mais uma vez claro que eu não participo de nenhum gabinete paralelo. Eu entendo que o governo é um só. E que as minhas conversas que ocorrem com relação à parte técnica do Ministério da Saúde, com os técnicos, porque isso eu conversei com os técnicos sobre dosagens da cloroquina, que não poderiam ser muito altas, porque havia saído recentemente um artigo com as doses tóxicas utilizadas no estudo de Manaus, e eu tomei o cuidado, então, de esclarecer que as doses deveriam ser mais baixas, não é? Isso, senador, realmente eu tenho que caracterizar isso muito bem, que isso foi feito dentro do ambiente técnico do Ministério da Saúde. Olha, a Nise, ela está certa, não tem gabinete paralelo, o gabinete oficial, ela mesmo diz, ela fala várias coisas sobre isso, né? Ela primeiro confirma a viagem a Brasília, paga pelo Ministério da Saúde, informação publicada em primeira mão pelo Wilson Lima aqui no Antagonista, depois ela confirma a influência do Arthur Weintraub, que era assessor especial do Bolsonaro, o irmão do ex-ministro da Educação, fugitivo. O Arthur Weintraub era a favor do tratamento precoce e influenciava nas discussões. E ela também admite ter conversado na presidência sobre o tratamento precoce. Tem mais, ela diz que foi chamada para um comitê de crise institucional que era chefiado pelo então ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Hoje está lá no Ministério da Defesa. Então, nós temos, sim, um gabinete oficial, não tem nada de paralelo. É um gabinete oficial, um gabinete de consulta do próprio presidente da República e que ele usava essas informações para se contrapor às informações oficiais, aquelas do Ministério da Saúde, aquelas da OMS, aquelas dos cientistas, né, dos infectologistas de verdade, aquelas da ciência. Então, ele fez esse gabinete de gente que gosta de peruar, de dar opinião, né? De falar o que vem na cabeça, de achar que sabe. Todo mundo agora é infectologista, né? Todo mundo é jornalista, todo mundo é economista. É o mundo das redes sociais, né? Que deu voz aos idiotas. O problema é que esses idiotas também conseguiram chegar ao topo, né, do poder e ocupam hoje postos chaves e lidam com a vida das pessoas. Nós temos o PowerPoint dos integrantes desse gabinete. Freitas, põe na tela, por favor, e eu, na sequência, vou pedir aqui a opinião do Diego. Ó, tá aí o núcleo... Peraí, volta lá. Núcleo do Gabinete do Ódio. Aí tem Fábio Van Garten, Felipe Martins, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Aí tem o núcleo... Pode passar. Negacionista, Carlos Witzer, Nise Yamaguchi, Paulo Zanotto, Luciano Azevedo, Ricardo Barros, Osmar Terra. Tem mais um, né? Operacional. O operacional. Tem aí do operacional? Operacional. Cadê? Não está aparecendo para mim. Agora sim. Arthur Weintraub, Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Mayra Pinheiro.
Diego, a gente tem um governo paralelo, mas é o mesmo governo, né? É um governo oficial. A verdade é que essa é a grande estratégia do Bolsonaro, né? Ficar jogando com o que é oficial, com o que não é oficial, colocando gente para fazer uma narrativa paralela à narrativa oficial, e é baseado nisso que ele depois tira o dele da reta e coloca o dos seus ex-assessores, assessores, ministros, etc. Cláudio, a gente vem noticiando no Antagonista já há alguns dias, talvez semanas, que a CPI da Covid ela já tem elementos suficientes, no entender da maioria dos seus integrantes, para duas questões. Uma, provar a omissão do governo federal na compra de vacinas. 2, a existência do gabinete paralelo, que a Nise Yamaguchi diz que não é gabinete paralelo. Então a CPI precisa agora olhar para si e ver até onde ela quer ir, o que mais ela quer ser. Vale lembrar que o depoimento de hoje da Nise Yamaguchi foi como a médica estava lá como convidada e não como convocada. Teve até um grande bate-boca ali, mais para o início da sessão, que durou mais de 7 horas, em que eles trataram desse assunto, né? Nós temos esse bate-boca aí. Quer botar? Eu estava perguntando para o Diego se ele queria. Você interrompeu o Diego. Você quer Podemos soltar, vamos lá. Solta e a gente volta no Diego. Solta aí o vídeo. Uma questão de ordem para análise de vocês. Como eu disse e alertei no começo, dos riscos de se ouvir a doutora Nise como convidada e não como testemunha. Sim. Ela já afirmou aqui que mal falava com o presidente da República, nunca esteve com ele sozinho. Em junho de 2020 foi publicado um vídeo onde ela anuncia publicamente as seguintes palavras: mandei mensagem para ele não precisava me sondar para ser ministra. Ele me conhece e a gente se fala o tempo todo. Então, a questão de ordem, objetivamente, senhor presidente, é pela suspensão ou encerramento da sessão para que ela seja reconvocada como testemunha, como deve ser. Vamos colocar em votação. De acordo. Eu acolho o seu pedido. Vamos colocar em votação. Vamos colocar em votação. E, só um minutinho. Senhor presidente. Eu só quero fazer uma pergunta. Só um minutinho. Senhor presidente. Só um minutinho, Marco Rogério. Senador Marco Rogério, eu não vou passar o dia aqui, e ninguém vai passar o dia aqui, para que a gente fique ouvindo a doutora Nise dizer que aleatoriamente as pessoas possam se vacinar. Veja bem, eu não vou fazer propaganda enganosa para a população brasileira. Eu tenho responsabilidade aqui e a responsabilidade é grande. Eu vou fazer uma pergunta. Senhor presidente, só um minutinho. Eu vou já lhe dar a palavra, senador Marco Rogério, eu lhe dou a palavra em 1 minuto. Só uma pergunta. Marco Rogério não está com a palavra, não. Não, só um minutinho. A senhora teve. Com a palavra o relator. Só um minutinho, senador Renan. A senhora teve alguma reunião no Ministério da Saúde junto com seus irmãos e o ministro? Não, eles foram me buscar, porque eu estava lá conversando com o secretário. Eles moram em Brasília? Eles vieram me acompanhar, porque eu tinha um problema de joelho na ocasião. Eu vou pedir para as empresas aéreas. Ela não está conseguindo concluir um raciocínio. Eu queria pedir aos senhores, assim, com todo respeito, vocês sabem o lado que eu estou, mas, assim, quem está acompanhando, o que a gente percebe é que existe uma ansiedade muito grande pelas respostas da depoente aqui, da convidada. Eu peço só a vocês, assim, que a gente tenha um grau de tranquilidade. Não, senadora Leila, porque existe uma ansiedade muito grande. Você chegou agora. Desculpa, você chegou agora. Não, eu não cheguei agora, não. Eu estou acompanhando, presidente, dentro do meu gabinete, desde o primeiro momento. Do seu gabinete. Mas eu estava lá. Eu estava lá assistindo a impressão, presidente. Nós estamos falando aqui com toda educação, com todo respeito, com todo carinho. Respeito, ela não está tendo nenhum com a depoente. Não, é porque ela não está respondendo. Então vamos encerrar. É esse o problema. Vamos encerrar. Senhor presidente, o apelo que faço a Vossa Excelência. Presidente, o senhor deixou de ordem, senador Alessandro. Muito ruim. Senhor presidente. Presidente, existe uma questão de ordem, senador Alessandro. Senhor presidente, Vossa Excelência seguraria a palavra. Precisa ir ao banheiro. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, Melhor, façamos. Lógico. Está acabando. Muito bem. Foi isso aí. Acabou que depois dessa confusão toda, você que não acompanhou com a gente em tempo real a sessão de hoje da CPI da Covid no Antagonista, eu explico para você. Depois disso tudo aí, o Omar Aziz acabou desistindo dessa coisa que chegou a ser ventilada aí, né, sugerida pelo Alessandro Vieira, de cancelar a sessão de hoje e convocar a Nise Yamaguchi para que ela voltasse na condição de convocada e não como convidada, que era o caso de hoje. Agora, tudo isso que aconteceu hoje, Cláudio, você que está nos acompanhando, era mais do que esperado, né? Muita gente já se falava ali na CPI de que seria dar palco para a médica pró-cloroquina.
as visões da Anísia são conhecidíssimas já de todo mundo. E aí o Renan Calheiros ficou ali, como de costume, já virou costume na CPI, colocando vídeos da depoente falando alguma asneira lá sobre cloroquina, sobre vacinação, e pedindo que ela confirme ou não o que ela disse. Olha, tá lá, o vídeo está colocado. A gente comentava isso na redação hoje aqui. Quer que a pessoa diga que não disse o que ela disse? Já mostrou que disse. É isso mesmo. A Anísia Yamaguchi pensa assim, pensa isso sobre cloroquina, a favor da cloroquina, acredita na tese louca lá da imunidade de rebanho, como na cabeça do Osmar Terra, é contra essa vacinação toda aí, da maneira como foi colocada desde o início do governo, vamos ver primeiro como vai ser, vamos incentivar o tal do isolamento vertical, enfim, todo mundo já sabia e todo mundo sabe o que a Anísia Yamaguchi pensa. Então, havia um risco da CPI virar o que virou hoje, palanque para esse tipo de pensamento, e aí o pobre do brasileiro que assiste, como diz o Omar Aziz, teve que falar algumas vezes, olha, desconsiderem o que a Anísia está falando, mas não é todo mundo que vai desconsiderar, muita gente vai ficar com a cabeça um pouco confusa, Cláudio, depois desse depoimento de hoje da Anísia. Pois é, esse é um questionamento importante, você dá palco para negacionista. Esse é um questionamento que nós, da imprensa, estamos fazendo desde o início da pandemia, porque, é claro, o jornalismo ele se propõe a ouvir todos os lados, mas quando você tem teses negacionistas sendo viralizadas, isso causando mortes, é muito sensível, tá? Isso é muito sensível. Então, que esse tipo de questionamento fique a reflexão aí dos senadores da CPI. A Anísia, inclusive, e isso acontece demais, né? Mudou de opinião em relação à imunidade do rebanho. Ela, hoje, na CPI, disse que a imunidade de rebanho deve ser obtida com vacinação. Vejam, esse é o problema. Então, agora que ela está ali oficialmente sendo inquirida, podendo ser processada, podendo ser responsabilizada criminalmente, inclusive, aí ela muda o discurso e diz que não, aí tem que ser a vacina, como o próprio governo fez. Resistiu à vacina, debochou da vacina, negou a vacina, até o momento em que não era mais possível fazê-lo, porque a pilha de corpos ela era impossível de ser escondida. Então, assim, infelizmente, essa é a nossa política, essa não é a ciência, porque isso aí não é ciência, isso é política. Quer ver como é política? Freitas, coloca na tela. A irmã da Anísia, que inclusive foi quem intermediou a entrevista que eu fiz com a Anísia logo no início da pandemia, quando a gente estava com todos os questionamentos aí em relação a essa história, né? Eu trouxe ela aqui, ela no gabinete de crise, eu trouxe ela no programa, entrevistei, isso lá no início. E quem intermediou o contato foi a irmã. A irmã, que foi sócia dela, inclusive, numa clínica e tal, ela quer ser política. Ela tentou ser vereadora pelo Novo, tentou ser deputada pelo PSL em 2016, 2018. Peraí, vai devagar, volta um pouquinho. Ela, inclusive, quando fez a ficha de inscrição, baixa um pouquinho, essa é a ficha, mas eu quero ler o que está na tela, Freitas. Baixa um pouquinho. Não, sobe um pouquinho. Aqui é igual a Cher. Sobe um pouquinho. Então, olha aqui, ó. Vamos lá, 2 anos... em 2016, né, quando ela se candidatou a vereadora pelo Novo, ela na ficha de candidatura disse querer trabalhar, abre aspas, para que o Brasil entre em um círculo virtuoso de produtividade e autorrealização do seu grande potencial, fecha aspas. E aí depois, precisamos para isso mudar as instituições por dentro e limpar a governança de hábitos corrompidos e de processos mais que ultrapassados. Cheguei à conclusão de que é através da política que se apresentarão as oportunidades reais de mudança cultural, fecha aspas. Já tem o discurso de política, já tem até a ficha, já nem foi eleita, já mudou 2 vezes, já mudou uma vez de partido, já foi de 2 partidos diferentes, né? Mas andou também espalhando fake news, ela que é administradora, se diz consultora intercultural, e andou espalhando fake news lá, dizendo, gravando vídeo, entrevista, né, falando que as mortes aumentaram na Suíça depois da suspensão do uso da cloroquina. Tá? Então, assim, é política. Isso aí não é ciência, tá? Não é ciência, é política.